Quantas vezes a gente olha à nossa volta e parece que a gente está vivendo um campo de batalha. Tudo vem contra nós, pessoas que a gente faz o bem vêm nos fazer o mal, e quantas nos preparam ciladas para nos fazer cair. Mas hoje você vai ver que você não está sozinho nessa jornada. Olá, sejam todos muito bem-vindos para lermos a Bíblia juntos. Hoje nós estamos chegando no Salmo 35 e é uma alegria te ter aqui. Continue firme nessa jornada. Nós vamos nos fortalecer a cada dia juntos. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você também é o nosso convidado a estar lendo a Bíblia junto conosco. Todas as terças e quintas tem vídeo novo. E eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição para cada dia você ir acompanhando os anteriores. E nesse salmo a gente vai ver o quanto Davi estava no meio de uma guerra e clamava ao Senhor pela intervenção dele. Ele não queria agir sozinho, por suas próprias forças, fazer justiça com as próprias mãos. Você vai ver que ele pede para Deus entrar no meio da batalha por ele, porque ele se sentia incapaz, inocente. Vamos à leitura? Pegue sua Bíblia. Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha do vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo, por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio de grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam a minhas custas. Não permitas que eles, que sem razão me odeiam, troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado, não te afaste de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça.
Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo, faze-me justiça, para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. E eu quero trazer hoje esse salmo para a realidade do nosso dia a dia, para a gente colocar em prática, como a gente tem feito. Nós não podemos deixar Deus de fora das nossas batalhas e das nossas lutas do nosso dia a dia. A nossa força precisa vir dele. Sozinho a gente não consegue, gente. Algo que me chamou muito a atenção nesse salmo foi o versículo 4, quando ele diz que retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Ele clamando porque muitas pessoas estavam tramando ali contra ele. E quando você vai lá no versículo 12, ele fala: eles retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e oração. Quer dizer, pessoas que ele fez o bem, mas vieram contra ele com o mal. E infelizmente, na nossa vida, nós temos muitas pessoas que estão à nossa volta que não querem nosso bem, que tramam o mal contra nós, que se fazem de amigos, mas não são. Por isso eu vejo como é importante a gente estar vigilante com aquelas pessoas que se achegam a nós, que a gente abre a porta da nossa casa, que senta à nossa mesa. Sabe, muitas pessoas podem não querer tirar a nossa vida de forma literal, mas elas se achegam a nós sempre com palavras de desânimo, de tristeza, palavras que nos desencorajam, dizendo que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. E aqueles também que sempre nos traz más notícias ou falando mal de alguém, falando mal das pessoas. E isso tudo, gente, nos contamina. Querendo ou não, nos contamina. E somos nós que decidimos se nós vamos dar ouvidos ou não àquelas pessoas. E sabe, quando a gente começa a colocar Deus no centro da nossa vida, Ele passa a ser ali, está sempre com a gente diariamente, Ele começa a colocar as coisas nos devidos lugares. E as amizades também fazem parte disso. A gente passa a saber selecionar, Ele nos direciona a como selecionar mais as amizades. E eu sei que aqui no canal tem muita gente que ainda não é cristão, mas gosta de ouvir a palavra. Se você é um deles, escreve aqui nos comentários. Mas algo que eu vejo também é que à medida que a gente se aproxima de Deus, que a gente vai lendo a palavra, vai conhecendo mais dele, Ele vai nos direcionando também numa renovação da nossa mente, da nossa forma de pensar, A gente passa a pensar como Ele, até porque a gente passa a se relacionar diariamente com Ele. Então nós passamos a ficar mais parecidos com Deus. E você talvez vá perceber também que Deus ele nos direciona muitas vezes a andar na contramão do mundo. E isso está tudo bem, porque a gente sabe que a nossa vida está nas mãos dele, que ele está no centro. E se você parar para pensar, quantas famílias são desfeitas por conta de más influências, de más amizades, não é verdade? Infelizmente, não são todas as pessoas que querem a nossa felicidade. E aí é como Davi disse aqui no versículo 12 e 13, que ele fez o bem, ele só fez o bem, orava, jejuava pelas pessoas, ficava de luto pelas pessoas, mas ainda assim eles vieram sobre ele com o mal.
desejando-lhe mal. E algo que eu considero muito importante que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que você não faça o bem sempre pensando em retribuição, porque a gente sempre vai dar para o outro aquilo que o nosso coração está cheio, não é verdade? Então, se a gente está em intimidade com Deus, buscando se encher dele a cada dia, nós vamos naturalmente levar amor para as pessoas. Então, busque dar o que você tem, independente do que você vai receber de volta. Nós sempre vamos dar aquilo que está cheio no nosso coração. E como é bom a gente viver para dar amor para as pessoas, não é verdade? E da mesma forma, trazendo agora para a nossa vida familiar, para o nosso casamento, restauração, para quem está em busca de restauração. A gente precisa entender que toda luta que a gente enfrenta na nossa família, com os nossos cônjuges, primeiramente, ela é espiritual. Ela não é uma luta de carne e sangue, não é contra a pessoa que está ali com você. E hoje eu vou deixar aqui um desafio para vocês, e aí depois vocês vão me contar aqui nos comentários qual foi o resultado, tá? Vocês vão durante essa semana pegar o problema que vocês estão vivendo, seja com alguma pessoa ou com o seu cônjuge, e vão colocar em oração essa pessoa e vão passar a semana orando por essa pessoa e colocando aquela situação que está acontecendo diante de Deus, pedindo para Ele ir à frente, para Ele resolver por você e que você não vai tomar nenhuma atitude. Faça essa experiência essa semana e depois me conta o que aconteceu. Eu quero aqui ver o teu testemunho. E esse foi mais um salmo, mais uma leitura. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar sua curtida, compartilhar com os amigos e continuar firme na sua jornada com Deus. Deus te abençoe grandemente e que o amor dele, a graça, esteja sobre a sua vida todos os dias. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.